Olá, futuros engenheiros! Estamos começando mais uma aula do curso de Mecânica dos Solos 1. Nessa aula, eu vou falar sobre a origem e formação dos solos. O solo é um material proveniente da intempérie das rochas. A intempérie, ou intemperismo, é um processo, é um conjunto de processos químicos e físicos que vai alterar essa rocha. Então, essa intempérie, ou também conhecida como meteorização, é o conjunto de processos que vai transformar o estado inicial da rocha em uma rocha alterada, ok? Então, essa intempérie provoca a desintegração e decomposição da rocha. A intempérie, ela pode ser uma intempérie física ou uma intempérie química. As rochas, elas podem sofrer alterações de natureza física ou química ou ainda biológica. O ciclo dessas rochas começa no magma e, a partir da consolidação do resfriamento e aquecimento desse magma, eu tenho consolidação e daí eu tenho, como vocês estão vendo aqui na letra A, eu tenho uma rocha magmática, ou também conhecida como rocha ígnea, ok? E a partir da alteração dessa rocha e erosão, eu tenho os sedimentos. E um processo, a partir de processos físicos e químicos conhecido como diagênese, eu tenho a formação da minha rocha sedimentar, que foi um processo químico e físico nos sedimentos. E com calor e tensão nas minhas rochas sedimentares, eu tenho de forma mais homogênea a minha rocha metamórfica. E quando eu tenho a fusão dessa rocha metamórfica, eu começo novamente o meu ciclo. O intemperismo físico e o intemperismo químico, que também pode ser chamado de meteorização, ela é um processo, ok? E quando esse intemperismo é físico, acontece a desintegração dessa rocha. Eu tenho um processo mecânico, uma quebra das partículas dessas rochas. E quando o intemperismo é químico, aí eu tenho uma decomposição e uma alteração mineralógica dessas rochas. No intemperismo físico, eu tenho como principal agente de transformação dessa rocha a água, o vento, a gravidade, a pressão atmosférica e outros fatores. Enquanto que no intemperismo químico, o principal agente de transformação dessas rochas é a água. A formação desse solo, desde a rocha até o solo maduro, nessa imagem temos como exemplo a diversidade de grãos de partícula, desde a rocha até a sua camada rica em humus, que é a camada em que vamos ter mais evidente argila e material orgânico e nutrientes que vão permitir o crescimento de vegetais. Esses solos, eles são classificados quanto à origem dos constituintes, quanto à granulometria, quanto à plasticidade, e se são solos orgânicos ou solos lateríticos. Os solos orgânicos são solos provenientes dos vegetais e de secreções de animais. Já os solos lateríticos são provenientes das intempéries e são encontrados mais em regiões tropicais. Quando essa classificação dos solos é quanto à origem dos constituintes, nós temos os solos residuais e os solos transportados. Os solos residuais, eles acontecem quando eu tenho a velocidade do intemperismo maior que a velocidade do transporte desses solos. Então é aquele solo que sofreu intemperismo, uma desintegração da rocha, decomposição dessa rocha, e ele não foi transportado, ele se mantém ali.
enquanto que o solo transportado é o transporte desse solo residual. Nessa imagem você pode ver um crescimento linear da resistência, quanto maior for a profundidade nesses solos residuais, e também uma diminuição da permeabilidade, porque eu tenho de forma linear uma homogeneidade desse solo. Quanto mais fundo, mais resistente e menos permeável. Enquanto que nos solos transportados eu não tenho um parâmetro, porque esse solo transportado há uma mistura, então eu tenho em uma etapa eu tenho areia, na outra eu tenho argila, na outra eu tenho areia novamente, então fica complicado definir um parâmetro para os solos transportados. E quanto à granulometria, que tem a ver com o tamanho do grão desses solos, eles podem ser denominados como blocos, matações, pedregulhos, areia grossa e areia fina, silt e argila. E quanto à plasticidade, eles podem ser plásticos ou não plásticos. Nós aprendemos lá no ensino médio que um material plástico é aquele que consegue ser moldado. E quando ele não é plástico, ele não consegue ser moldado. Ok? Essa foi a nossa aula sobre origem e formação dos solos. Foi uma aula resumida do assunto. Espero vocês nas próximas aulas. Vamos dando continuidade ao nosso assunto e vamos abordar, mesmo que de forma resumida, todo o conteúdo da matéria de mecânica dos solos 1. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.